Olá, pessoas! Olá, seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Este é o bloco Opinião Espírita, no qual fazemos aqui o estudo dirigido do livro Opinião Espírita, que é um livro psicografado, uma obra mediúnica, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, e Valdo Vieira, quer dizer, uma obra psicografia em parceria. E os autores espirituais, é uma parceria também, a autoria espiritual, são autores, Emmanuel e André Luiz, cada um fazendo um capítulo. E o capítulo de hoje é de André Luiz, Hoje é o capítulo 19. Olha que interessante o título desse capítulo 19. O Espírito do Espiritismo. É interessante, O Espírito do Espiritismo. O que será que André Luiz está querendo dizer com isso, com essa expressão, esse título, Bom, como eu sempre digo, a opinião espírita são baseados em partes da codificação. Quer dizer, é uma opinião espírita, então é baseada na codificação espírita, da doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec. E este capítulo em específico se refere ao capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Fora da Caridade não há salvação, que é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, e mais especificamente o item 3. Então, André Luiz vai se basear nesse item 3 do capítulo 15 para fazer a sua explanação. Então vamos dar uma olhadinha no item 3 do capítulo 15, do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler apenas aqui o primeiro parágrafo, É um texto que tem quatro parágrafos, mas eu vou ler aqui o primeiro parágrafo que já resume mais ou menos a alma do texto, Diz assim: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao quê? Ao egoísmo e ao orgulho. Então, toda a moral de Jesus, olha o que Allan Kardec está dizendo, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, que é o contrário de egoísmo e orgulho, Então, o egoísmo e o orgulho é a negação da moral do Cristo, de Jesus. Em todos os seus ensinos, ele, Jesus, aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Quer dizer, a felicidade espiritual só apenas se praticando essas duas virtudes, a caridade e a humildade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm puro o coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que querereis que vos fizesse, o que você quer que faça a si mesmo, faça aos outros o que quer que façam a você. Amai os vossos inimigos, que essa é a parte mais difícil, requer muito mais desprendimento, vamos dizer assim. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoado. O perdão é uma coisa que tem um valor prático, inclusive, porque nós temos muita coisa a ser perdoado, por isso que nós necessitamos perdoar. Além de uma grande virtude, é uma necessidade prática também. Então, perdoai as ofensas se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Se na época tivesse Instagram, Allan Kardec diria, não fique colocando story nem reels no Instagram quando estiver praticando a caridade, sem ostentar, como eu sou bom, olha o que eu estou fazendo, Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros, Cuidado com o julgamento. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar.
E é o que dá ele próprio exemplo. Quer dizer, Jesus não só recomenda humildade e caridade, não. Ele exemplifica, ele pratica em toda a pureza. Né? Ele é o exemplo. O orgulho e o egoísmo, eis o que não cansa de combater. Né? E não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. Então, quer dizer, é a condição absoluta para a felicidade, para a plenitude espiritual. Pronto. Eu vou ficar só nesse parágrafo, o restante todos aí, como eu sempre digo, vai pegar o seu Evangelho segundo o Espiritismo, vai ler e fazer a sua meditação, a sua própria conclusão. Vamos ver aqui o que é que André Luiz, então, tem a nos dizer com esse título sugestivo, como eu disse no início, né, o espírito do Espiritismo, que é baseado nesse trecho aí, e nesse item 3 do capítulo 15, né, do Evangelho. Então André Luiz começa assim: consciência individual, eis o oráculo do bom senso ante a justiça inseduzível de Deus. Gente, justiça inseduzível. Nunca vi essa expressão, nunca tinha ouvido. Mais uma vez o Espiritismo, né? Quando eu li, claro que eu já li antes, né, de fazer aqui, né? Mas quando eu li inseduzível, eu falei, poxa, mais uma palavra, que é a justiça que não se seduz. Né? É incorruptível a justiça de Deus. Ela é plena, é perfeita. Né? Não nos satisfaça atender simplesmente aos nossos deveres, porém que abracemos espontaneamente a obrigação de cumpri-los com êxito. Quer dizer, não basta só a gente cumprir um dever, né? A gente tem que cumprir o nosso dever da melhor maneira possível, com boa vontade, com vontade de fazer o melhor possível. Né? Isso é o cumprimento pleno do dever, né? Que a espiritualidade nos traz, né? Nos exorta constantemente, os espíritos benfeitores. Não descreia de tua força interior. Às vezes, né, a gente está numa situação tão difícil, a gente está tão para baixo, que a gente descrê da nossa própria força. Mas a nossa força interior é uma força muito grande, eles sempre estão nos falando, né? Agora a gente precisa saber, né, utilizá-la da maneira correta, direcioná-la da maneira correta para o nosso bem e o bem do próximo. Não te sintas incapaz, porque tanto estás habilitado a fazer o mal quanto o bem. Quer dizer, a gente tem igualmente a mesma habilidade, tanto para fazer o mal quanto para fazer o bem. É uma questão de escolha, né? Lembrando que a chama da vela tanto pode estar aquecendo e iluminando, quanto incendiando e destruindo. Quer dizer, a chama da vela ali, ó, a vela acesa, né, é um objeto que ilumina o ambiente, mas essa mesma chama pode provocar destruição, pode incendiar. Então depende de que forma esta chama está sendo usada, se para o bem ou para o mal. Isso aí você pode botar até ferramentas. Ferramentas podem ser usadas para o trabalho, tanto quanto podem ser usadas como objetos de agressão e homicídio, né? E por aí vai. É a escolha que cada um dá. Ok? Então. Sobre a ênfase das palavras cativantes, avança além dos lugares comuns, em torno da beneficência, praticando-a com a precisa fidelidade de ti mesmo. Ou seja, aprimora o bem que fazes. É importante fazer o bem, por menor que seja, mas é muito melhor se a gente puder ampliar esse bem que a gente está fazendo. A gente não se aprimora em tanta coisa, né? A gente estuda, trabalha, se aprimora profissionalmente, se aprimora, né? Muitas vezes até quando tem gente que vai, foi o meu caso, né? Quando eu virei pai a primeira vez, meio que não sabia o que fazer, porque a gente vê os outros, mas quando é a gente já é diferente. Então eu tive que me aprimorar, aprender a ser o melhor pai possível,
Não sei se eu cheguei lá, acho que não, mas busquei ser o melhor possível, né? Na profissão, a gente procura se aprimorar para conseguir né, um cargo a mais, um salário a mais, né? É normal. Então, o que André Luiz está nos exortando é nos aprimorarmos também no bem que praticamos, né? Aprimorar, fazer o bem cada vez melhor. Se a gente faz, e muitas vezes não é nem número, pode ser o mesmo bem, só que de uma forma melhor. Não é nem ampliar a beneficência que a gente faz, é melhorar o que você está fazendo. Se é puder ampliar, ótimo. Ampliar, melhorar, sempre é o melhor, né? Mas ele chama isso mesmo, né? Praticando com precisa fidelidade a ti mesmo. Por que ele fala isso? Com a precisa fidelidade a ti mesmo. Porque o bem, o que a gente aprende no Espiritismo, né? Sobre plantar e colher, sobre lei de causa e efeito. O bem que a gente faz, a gente também recebe depois. A gente também colhe. Né? Que a gente fala de lei de causa e efeito, mais ligada ao mal, né? O mal que a gente fez vai voltar pra gente. A gente só foca nessa parte. Mas esquece que o bem igualmente acontece a mesma coisa na lei de causa e efeito, né? Então por isso que ele fala, fidelidade a ti mesmo. O bem que você praticar, volta a ti mesmo. Pode não voltar de forma imediata, né? Mas em algum momento no futuro, se não for no presente, volta. As leis do Criador, imutáveis todo mundo sabe, né? Que não muda. São perfeitas e imutáveis, né? As leis de Deus. Só vê lá Livro dos Espíritos, né? Como é? Eu esqueci agora os atributos. Os atributos da divindade: imutabilidade, perfeição absoluta, né? Soberanamente justo e bom, são os atributos de Deus, né? Então, as leis do Criador, imutáveis, desde o passado sem início até o futuro sem fim. Por que desde o passado sem início e até o futuro sem fim? Porque a lei de Deus é eterna, né? Porque o próprio Deus é eterno. Deus não teve o começo nem vai ter fim, né? É uma coisa difícil da nossa mente mensurar, né? Uma vez eu tentei mensurar isso aí, quase que eu endoido, quase que eu já não sou muito certo, quase que eu endoido de vez. O pouco de sanidade que eu tinha, quase eu perco. Né? Porque até é fácil compreender a nossa situação de espírito. Espírito é imortal. Por quê? Nós tivemos um começo, mas não teremos um fim. Viveremos na eternidade, mas não somos eternos porque não existimos de toda a eternidade. Tivemos um começo. Deus não. Então Deus não existe. Deus é. Né? Isso é uma coisa que muitas vezes dá um nó na mente da gente, né? Mas vamos lá. As leis do Criador imutáveis, desde o passado sem início até o futuro sem fim, prescrevem o clima do auxílio mútuo, quer dizer, auxílio mútuo, um ajuda o outro. Prescreve o clima de auxílio mútuo por ambiente ideal das almas em qualquer páramo do universo, quer dizer, em qualquer canto do universo. Está prescrito nas leis imutáveis de Deus o auxílio mútuo como ferramenta de crescimento. Um ajudar o outro. Então você vê que não é só uma lei que Jesus trouxe aqui para o planeta Terra, não. Em qualquer lugar do universo, o auxílio mútuo é o ambiente ideal para as almas, né? Para crescimento espiritual. A evolução é individual, mas ela se faz ajudando-nos uns aos outros. Né? Senão, o que seria a caridade se não fosse assim, né? Quem beneficia recebe o maior quinhão do benefício. Isso lembra até uma frase que tem em uma das mensagens do Minuto de Sabedoria. Aquele que acende um fósforo para iluminar o caminho de alguém é o primeiro a iluminar-se, né? Você vê que você é o primeiro, né? Para iluminar o caminho de alguém, né? Então isso aí corresponde a essa frase que André Luiz colocou aqui, né? Quem beneficia recebe o maior quinhão de benefício, né? Interessante. Todo supérfluo é retido nos laços do egoísmo ou da ignorância, quer dizer, o supérfluo que poderia estar sendo bem aproveitado como necessário, né? Às vezes é descartado, né? E é uma coisa para a gente rever, né? A gente tem, tudo bem que a gente gosta do nosso conforto, gosta de qualidade, mas também não precisa ir a prodigalidade, ter um excesso de supérfluos que não vai nem usar, vai jogar fora, quando na verdade tem tanta gente que não tem o necessário, né? É uma questão de consciência, consciência de cada um, ok?
Reconheçamos que muita gente renasce de novo para passar a limpo a garatuja dos próprios atos. Garatuja, gente. Garatuja, para quem não sabe, né? Eu tenho até um blog chamado Garatujas, né, que eu botei assim, né, que é um título assim irônico. Garatuja são os primeiros rabiscos da criança quando está aprendendo a escrever, né? São os garranchos infantis quando estão começando a ser alfabetizados, né? Aquela letra, aquele azinho torto, tal. São as garatujas, né? Todos nós que lemos e escrevemos começamos com as garatujas, né? Então ele fala aqui, né, que a gente renasce, a gente reencarna, né, para passar a limpo a garatuja dos próprios atos. A gente fez um rabisco lá de alguma coisa boa na encarnação passada, agora a gente vai melhorar essa coisa boa, vai pegar essa garatuja e transformar em letra boa, né, fazer o bem mais corretamente, né, é isso que o Léo está querendo dizer. Aí gostei dessa expressão, né? Cabe até um card, né? Cabe até um card, fazer um card. Essas frases que botam em card. Que a gente renasce de novo para passar a limpo a garatuja dos próprios atos. Depende de cada um fazer das nuvens de provações chuvas benfeitoras da vida ou raios destruidores da morte. Que interessante, né? As nuvens de provações, que muitas vezes são nuvens carregadíssimas, né? Uns têm nuvens mais carregadas que os outros, depende dos compromissos de cada um perante a lei, né? Perante as leis universais, a lei de Deus, né? Então, mas cabe àquele que tem essas nuvens, né? Que são todos nós, né? Que temos nossas nuvens de provações, transformar em uma chuva benfeitora ou raios destruidores. Ou seja, a gente pode usar nossas provações para evoluirmos espiritualmente, usando nossas provações como ferramentas de evolução, usando para exercitar a paciência, exercitar a tolerância, exercitar o perdão, a humildade, né? Podemos usar, ou podemos utilizar, né, os raios destruidores, pegar as nossas provações e transformar em revolta, transformar em desespero, transformar em violência. Aí é a escolha, o livre-arbítrio de cada um de nós, o livre-arbítrio do espírito, que está na lei, isso é irrevogável, né? Cada um de acordo com o seu livre-arbítrio, cada um tem a sua semeadura. Agora, a colheita é obrigatória, né? Vamos lá. Raios de... Me atrapalhei um pouco, mas já estou certo já, calma. Não basta rogar sem méritos do trabalho pessoal, porquanto ninguém transforma as mãos inoperantes em gazuas para abrir as portas dos celeiros espirituais. Quer dizer, não basta ficar rogando, rezando, sabe, pedindo a Deus, aos bons espíritos, né, as coisas, se nós também não trabalhamos pelo nosso aperfeiçoamento. É óbvio que os benfeitores espirituais nos ajudam sim, mas também nós precisamos empreender, fazer a nossa parte, né, para o nosso crescimento, até para ter uma condição de sermos ajudados. Então, assim, é mãos inoperantes, ou seja, quem não produz nada, quem não procura evoluir pelo trabalho, não vai conseguir abrir as portas dos celeiros espirituais, porque a evolução espiritual se dá com fé, sim, claro, mas também com trabalho, né? A fé e as boas obras. Né? Fé e boas obras. Eu até lembro numa palestra que eu vi que diz que são dois remos, né? Um remo é a fé, o outro é as boas obras. Tem que ter os dois para remar para frente, né? As lágrimas tanto conseguem exprimir orações quanto blasfêmias, porque há lágrimas, né, de revolta, de desespero, né? E também há as lágrimas que realmente é o desabafo, é a lágrima realmente, né? Quando a pessoa está sofrendo, são aquelas lágrimas que põem aquilo para fora, que a pessoa desabafa. E também tem as lágrimas de alegria, quando a pessoa alcança alguma coisa boa, alguma grande conquista, alguma graça, a pessoa também chora, né? Então, assim, a lágrima, a substância é a mesma, mas o que move, né, o brotar dessas lágrimas pode ser bem diferente. Tanto pode ser coisas boas,
quanto coisas ruins, né? Tanto oração, tem gente que ora com tanta fé que vai às lágrimas, né? E tem gente que chora de raiva, né? Quantas vezes a gente vê uma pessoa que chora de raiva, chora de revolta e não fica só no choro, acaba fazendo coisas que depois se arrepende, né? Então vamos ver isso aí, né? É o convite de André Luiz a revermos as nossas atitudes interiores, porque o que acontece no exterior é o reflexo do que a gente constrói dentro da gente. O silêncio na tarefa mais apagada, surge sempre muito mais expressivo que o queixume na inutilidade brilhante, né? O que quer dizer isso aqui, né? A gente pratica a nossa tarefa em silêncio, sem incomodar ninguém, né? Seja qual for a tarefa, seja a tarefa uma tarefa doméstica, uma tarefa profissional, ou nossa tarefa na beneficência, na caridade, ajudando o próximo. Quando a gente faz isso, a gente faz em silêncio, né? Pode ser a tarefa mais apagada do mundo, porque, tipo assim, eu sempre falo isso nos vídeos, não existe tarefa pequena quando ela nos faz caminhar espiritualmente. Pode ser pequena para o mundo, mas para o plano espiritual é grande. Que faça a gente caminhar um passo, mas tem um grande valor no plano espiritual, mesmo que aparentemente na Terra não tenha. Então, o que diz? O silêncio da tarefa mais apagada, ele tem muito valor, por menor que seja, e muito mais expressivo que você se queixar na inutilidade. Quer dizer, a pessoa não faz nada, eu não faço nada, ainda fico me queixando da vida. Quer dizer, sou realmente vivo na inutilidade, sou um inútil, igual naquela música do Traja Rigor, ainda fico me queixando, blasfemando, né? Então, muito melhor a gente fazer nossas pequenas tarefas, por menor que seja, em silêncio, né, e sendo abençoada. Ok? Muitas vezes a gente pode fazer uma tarefa não em total silêncio, no intuito de exortar outras pessoas a participarem, né? Para a tarefa se ampliar. Aí é outra história, não é uma reclamação, não é nada disso. Aí é uma exortação para outros também participarem da tarefa, né? Porque feito com apoio mútuo, toda a tarefa é muito melhor do que fazendo sozinho, é claro, né? O raciocínio, olha só, o canal Raciocínios Espíritas, aqui. O raciocínio descobre a vizinhança entre a fé e o entendimento. Olha só, o nosso raciocínio descobre, né, a fé e o entendimento, a fé raciocinada, a fé que encara a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Essa é a fé inabalável, né? Então, o raciocínio descobre a vizinhança entre a fé e o entendimento, e a distância entre a fé e o fanatismo. Quer dizer, o raciocínio vê que fé é uma coisa, fanatismo é uma corrupção da fé. O fanatismo inclusive, pode destruir qualquer boa obra baseada na fé, né? Porque o fanatismo, a fé cega, normalmente está ligado à ignorância, né? Uma extrema ignorância da pessoa, ou um extremo sofrimento que faz com que a pessoa não enxergue a verdade, né? Ou até um problema de ordem mental, ou mesmo um problema de ordem obsessiva, né? Uma obsessão espiritual muito tenaz, também leva a pessoa ao fanatismo, porque os espíritos malfeitores gostam de pessoas fanáticas, né? Porque o fanatismo afasta da verdadeira fé, da fé verdadeira, né? Então pode ser esses tipos de esse quadro de coisas. Cabe a nós ter o devido cuidado, a nós, né? Principalmente os espíritas, ou tu que está vendo esse vídeo não é espírita e quiser ser, né? Cabe a nós, os espíritas, ter esse cuidado redobrado, porque a gente conhece essa verdade. Nós conhecemos, né? Não trata mais aí de acreditar ou não acreditar. Isso já é um conhecimento. Tem um conhecimento espírita. Então, espíritas realmente
com fanatismo, mínimo que seja, realmente não tem o menor sentido. É algo assim totalmente, eu não tenho nem palavra, algo discrepante, né? Então é isso aí. Continuando aqui, os homens não são fantoches do destino, e sim construtores deles. Então a gente não vive, a gente não é fantoche, né? Aquele negócio de boneco. A gente não é fantoche do destino, o destino não nos controla. Nós construímos o destino. Você diz, Dib, mas tem coisa que acontece independente da nossa vontade. Aí você vai na questão da lei de causa e efeito, né? A semeadura é livre. Agora, a colheita é obrigatória. Se a gente não pode fugir de algo que nos acontece, é porque lá atrás nós semeamos isso, né? Usamos da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio para semear isso. E agora é determinante que a gente vá colher, né? Mas nós tivemos a chance de construir. Então a gente pode pensar hoje o que eu quero construir. Pronto. Eu estou sofrendo um determinismo por questões que eu plantei lá atrás, eu tenho que colher, tenho que passar por essas provações, né? Vamos utilizar essas provações como ferramentas de crescimento, como eu falei anteriormente, né? De crescimento espiritual. E vamos plantar agora coisas boas para poder colher coisas boas no futuro. Dentro das nossas possibilidades. Mas é que a gente sempre pensa muito em grandes coisas. Não precisa ser grandes coisas, podem ser coisas pequenas, mas que sejam possível que cada um faça. Coisas possíveis, vamos botar assim, né? Coisas possíveis. E aí é isso. Então a gente está construindo um destino melhor. Ok? Porque nós vivemos realmente nessa dicotomia, né? Livre-arbítrio e determinismo, né? Mas a gente pode, à medida que a gente for crescendo espiritualmente, podemos ser cada vez mais artífices do nosso destino, né? Aí vai da maturidade espiritual, do crescimento espiritual de cada um. Ok? Mas podemos, nós assim que somos bem inferiores como eu aqui, podemos começar fazendo coisas pequenas, mas que sejam possíveis, né? Aí até conseguir fazer as coisas grandes e construir destinos, né, memoráveis, né? Outro parágrafo, o penúltimo, né? É o penúltimo? É o penúltimo. Ama-te, ó, amar a si mesmo, ó. Ama-te de confiança e sai de ti mesmo, servindo as vidas em derredor. Olha que interessante. Ama-te de confiança. Oh, perdão, eu falei errado aqui, não é ama-te não. Arma-te de confiança. Mas ama-te também. A gente tem que amar, porque se é amar o próximo como a si mesmo, a gente tem que se amar. Porque se a gente não amar a gente mesmo, a gente se desprezar, se achar menor, se achar um reles, como a gente vai amar o próximo como a nós mesmos? É impossível, né? Então, amar a si mesmo, né? Saber do próprio valor, não ter soberba, não se achar melhor que ninguém, não. Mas saber que cada um tem o seu devido valor, né? Aí ama ao próximo como a ti mesmo. Bom, valeu, mas valeu a lição, né? É arma-te. Arma-te de confiança e sai de ti mesmo, servindo as vidas em derredor. Quer dizer, arma-te de confiança, de fé, de vontade de produzir algo bom, né? E serve as vidas em derredor. Pratica a beneficência dentro das tuas condições. Como eu falei, faz aquilo que é possível para ti, o que você pode doar às outras pessoas, né? Que pode ser coisas materiais, mas pode ser um pouco do seu tempo também, né? E importante é isso, que a gente se arme de confiança, né? Como André Luiz está nos exortando. E por fim, o último parágrafo, o amor é o coração do Evangelho. Então, o Evangelho de Jesus, qual é o coração dele? É o amor, é o foco principal. Como disse lá no texto do Evangelho, né? Caridade e humildade são as maiores expressões do amor, né? Do amor divino, do amor de Deus, né? Então, o amor é o coração do Evangelho e o espírito do Espiritismo chama-se caridade. Olha que interessante. O amor é o coração do Evangelho, né? É o principal do Evangelho, e o espírito do Espiritismo chama-se caridade. Está respondido o título, né? Qual o espírito do Espiritismo? A caridade. Quer dizer o espírito do Espiritismo, gente? A essência do Espiritismo é a caridade. Por que o Espiritismo é a terceira revelação, né?
é o evangelho redivivo dos tempos primitivos, né? O Espiritismo busca o evangelho do jeito que Jesus deixou, né? Sem as deturpações da história, né? Então, o evangelho do jeito que Jesus deixou, o evangelho redivivo, né? E a essência desse evangelho de Jesus, que o Espiritismo traz de volta, é a caridade. É a caridade, é a humildade, é a prática da beneficência, é a prática do amor, que é o coração do evangelho. Então, basicamente é isso, o espírito do espiritismo. É a essência do espiritismo, né? O espírito que é essa doutrina filosófica, científica, com consequências morais, né? Grandes consequências morais. Então é isso, gente. Chegamos ao final de mais um texto, né? Espero que tenha sido útil. Para quem chegou até aqui ao final, espero que, acima de tudo, tenha sido útil, né? Ter assistido esse vídeo, ok? Então, quem gostou, curte, né? Compartilha, né? Quem não se inscreveu no canal, se inscreve. E segue o Raciocínios Espíritas também nas mídias, né? Tem o Instagram, o Facebook e também o Twitter. A todos aí um forte abraço, até o próximo e fiquem com Deus.